Olá a todos, estamos na 13ª semana de estudo da Torá e a porção dessa semana é Shemot ou Êxodo. Essa porção vai de Êxodo capítulo 1, verso 1 até Êxodo capítulo 6, verso 1. O título do estudo de hoje é Transformando Maldições em Bênçãos. Gênesis termina com uma nota quase serena. Jacó encontrou seu filho José há muito perdido. A família se reuniu, José perdoou seus irmãos, sob a proteção e influência, a família se estabeleceu em Goshen, uma das regiões mais prósperas do Egito. Agora eles têm casas, propriedades, comida, a proteção de José e o favor do faraó. Deve ter parecido um dos momentos áureos da história da família de Abraão. Então, como tem acontecido tantas vezes desde então, após a morte de José, surgiu um novo faraó que não conhecia José. Houve uma mudança de clima político, a família caiu em desgraça. Faraó disse aos seus conselheiros: Vejam, o povo israelita está se tornando muito numeroso e forte para nós. A primeira vez em que a palavra povo é usada na Torá com referência aos filhos de Israel. Tratemo-los com astúcia, para que não se multipliquem. E assim, todo o mecanismo de opressão entra em ação. O trabalho forçado, que se transforma em escravidão, que se torna tentativa de genocídio. A história está gravada em nossa memória. Nós a contamos todos os anos e de forma resumida em nossas orações todos os dias. Faz parte do que é ser judeu. No entanto, há uma frase que brilha na narrativa. Mas quanto mais eles eram oprimidos, mais eles aumentavam e mais eles se espalhavam. Isso, não menos que a própria opressão, faz parte do que significa ser judeu. Quanto pior as coisas ficam, mais forte nos tornamos. Os judeus são as pessoas que não apenas sobrevivem, mas prosperam na diversidade. A história judaica não é meramente uma história de judeus sofrendo catástrofes, que poderiam ter significado o fim de grupos menos tenazes. É que depois de cada desastre, os judeus se renovam. Eles descobriram algum reservatório de espírito, até então oculto, que alimentou novas formas de autoexpressão coletiva como portadores da mensagem de Deus para o mundo. Cada tragédia gerou uma nova criatividade. Após a divisão do reino, após a morte de Salomão, vieram os grandes profetas literários. Amós, Oséias, Isaías, Jeremias. Da destruição do primeiro templo e do exílio babilônico veio a renovação da Torá na vida da nação, começando com Ezequiel e culminando no vasto programa educacional trazido de volta a Israel por Esdras e Neemias. Da destruição do segundo templo surgiu a imensa literatura do judaísmo rabínico, até então preservada principalmente na forma de tradição oral, Mishnah, Midrash e Guemará. Das cruzadas veio a Hassidei Askenaz, a escola da piedade e espiritualidade do norte da Europa. Após a expulsão espanhola veio o círculo místico do Tzefat, Lurianik, Kabbalah e tudo inspirado por meio da poesia e oração. Da perseguição e da pobreza do leste europeu veio o movimento racídico e seu renascimento do judaísmo popular, por meio de um fluxo aparentemente interminável de histórias e canções. E da pior tragédia humana de todas, o Holocausto, veio o renascimento do Estado de Israel e a maior afirmação coletiva da vida judaica em mais de 2000 anos. É sabido que o ideograma chinês para crise também significa oportunidade. Qualquer civilização que pode ver a bênção dentro da maldição, o fragmento de luz dentro do coração das trevas, tem dentro de si a capacidade de resistir. No hebraico ainda é melhor. A palavra para a crise, mashdeh, também significa uma cadeira de parto. Escrito na semântica da consciência judaica está a ideia de que a dor dos tempos difíceis é uma forma coletiva das contrações de uma mulher dando à luz. Algo novo está nascendo. Essa é a mentalidade de um povo de quem se pode dizer que quanto mais eram oprimidos, mais aumentavam e mais se espalhavam. De onde veio essa habilidade judaica de transformar fraqueza em força, adversidade em vantagem, escuridão em luz?
Ela remonta ao momento em que o nosso povo recebeu seu nome, Israel. Foi então, enquanto Jacó lutava sozinho à noite com um anjo, que ao amanhecer seu adversário implorou que o deixasse ir. Não te deixarei ir até que me abençoes, disse Jacó. Essa é a fonte da nossa obstinação peculiar e distinta. Podemos ter brigado a noite toda. Podemos estar cansados e à beira da exaustão. Podemos nos encontrar mancando, assim como Jacó. No entanto, não deixaremos nosso adversário ir até que tenhamos extraído uma bênção do encontro. Isso não acabou não sendo uma concessão menor e temporária. Tornou-se a base do novo nome e da nova identidade. Israel, o povo que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Lembrei-me dessa característica nacional em comum por um artigo que apareceu na imprensa britânica em outubro de 2015. Israel, na época, estava sofrendo uma onda de ataques terroristas em que se viram palestinos assassinando civis inocentes nas ruas e rodoviárias de todo o país. Começou com estas palavras: Israel é um país surpreendente, fervilhante de energia e confiança, um ímã para talentos e investimentos, um caldeirão de inovação. Ele falou de sua excelência, de classe mundial, em aeroespacial, tecnologia limpa, sistemas de irrigação, software, segurança cibernética, produtos farmacêuticos e sistemas de defesa. Tudo isso, continuou o escritor, deriva da inteligência, pois Israel não tem recursos naturais e está cercado por vizinhos hostis. O país é a prova viva do poder da educação técnica, da imigração e dos benefícios do tipo certo de serviço militar. No entanto, isso não pode ser tudo, uma vez que os judeus sempre superaram onde quer que estivessem e sempre que tivessem a chance. Ele passa pelas várias explicações sugeridas, a força das famílias judias, sua paixão pela educação, o desejo de trabalhar por conta própria, correr riscos como modo de vida e até mesmo a história antiga. O Levante foi o lar das primeiras sociedades agrícolas do mundo e dos primeiros comerciantes. Talvez então a disposição para empreender tenha sido inscrita há milhares de anos no DNA judaico. Em última análise, porém, ele conclui que isso tem a ver com a cultura e comunidades. Um elemento-chave dessa cultura tem a ver com a resposta judaica à crise. Diante de todas as circunstâncias adversas, os que herdaram a sensibilidade de Jacó insistem: não te deixarei ir até que me abençoes. Foi assim que os judeus, encontrando o Negev, encontraram maneiras de fazer florescer o deserto. Vendo uma paisagem estéril e negligenciada em outro lugar, eles plantaram árvores e florestas. Diante de exércitos hostis em todas as fronteiras, eles desenvolveram tecnologias militares que depois passaram a usar para fins pacíficos. A guerra e o terror os forçaram a desenvolver conhecimentos médicos e habilidades de liderança mundial para lidar com as consequências do trauma. Eles encontraram maneiras de transformar cada maldição em uma bênção. O historiador Paul Johnson, como sempre, colocou de forma eloquente: ao longo de 4.000 anos, os judeus provaram ser não apenas grandes sobreviventes, mas hábeis também, extraordinariamente hábeis em se adaptar às sociedades nas quais o destino os colocou em reunir quaisquer confortos humanos que tivessem a oferecer. Nenhum povo foi mais fértil em enriquecer a pobreza ou humanizar a riqueza, ou em transformar o infortúnio em uma conta criativa. Há algo profundamente espiritual e também fortemente prático nessa capacidade de transformar os maus momentos da vida em estímulo à criatividade. É como se, no fundo de nós, uma voz dissesse: você está nessa situação, por pior que seja, porque há uma tarefa a cumprir, uma habilidade a adquirir, uma força a desenvolver, uma lição a aprender, um mal para redimir, um fragmento de luz a ser resgatado, uma bênção a ser revelada, pois escolhi você para dar testemunho à humanidade de que do sofrimento podem vir grandes bênçãos, se você lutar com ele por tempo suficiente e com fé inabalável. Em uma época em que as pessoas violentas estão cometendo atos de brutalidade em nome de Deus, da compaixão, o povo de Israel está provando diariamente que esse não é o caminho do Deus de Abraão, o Deus da vida e da santidade da vida. E sempre que nós, que fazemos parte desse povo,
desanimamos e nos perguntamos quando isso terminará, devemos lembrar as palavras: quanto mais eram oprimidos, mais aumentavam e mais se espalhavam. Um povo de quem isso pode ser dito pode ser ferido, mas nunca derrotado. O caminho de Deus é o caminho da vida.